A paz do Senhor Jesus para todos. Eu gostaria de hoje trazer uma reflexão para você. Esse versículo tem falado comigo durante a semana inteira e eu gostaria de trazer para vocês pensarem, refletirem comigo sobre essa questão. O versículo que eu estou falando é Romanos 3:23, que fala que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu comecei a pensar sobre a questão do pecado, né? O que seria o pecado? Quando a gente fala em pecado, parece, entre aspas, uma coisa tão subjetiva, né? Uma coisa que, para mim, uma coisa é pecado, mas para você não é. Mas só que isso não é verdade, né? Pecado é o que nos afasta de Deus. E eu acredito que os nossos comportamentos, se a gente não tomar cuidado, podem nos afastar muito de Deus. E eu comecei a pensar no pecado como se fosse uma emoção, por exemplo, né? A emoção, ela faz parte de nós. Só que quando a gente se deixa, você nasce com a emoção, morre com a emoção, você vive com a emoção o tempo todo, né? Você tem várias emoções durante o dia. Você não consegue controlar que a emoção venha, mas você consegue controlar qual é o comportamento que você vai ter mediante aquela emoção. Por exemplo, não é porque uma pessoa me faz raiva que eu vou dar um soco no meio do nariz dela, entendeu? Então, assim, eu posso sentir raiva, mas eu não preciso ter o comportamento de ser agressiva, né? E eu comecei a pensar no pecado como uma emoção, E comecei a pensar na questão da atitude, na escolha entre pecar ou não, né? Porque todos nós pecamos, isso é fato, todos nós somos pecadores, nascemos pecadores, morremos pecadores e buscamos a santificação a todo dia. Cada segundo da nossa vida a gente busca a santificação. Então eu comecei a pensar sobre isso, como lidar com o pecado, né? Aí essa semana eu me lembrei de uma conversa que eu tive com uma mulher há uns anos atrás e que essa conversa me fez muito bem e que eu trouxe, né, para mim uma experiência, né, que faz parte da minha vida hoje através dessa conversa que eu tive com ela e eu vou compartilhar isso com vocês. Ela me contando, né, ela era uma mulher casada já há bastante, mais ou menos uns 10 ou 12 anos, cristã, o marido dela também cristão. Eles não tinham filhos, né? E não tinham filhos por opção ainda, né? Que ainda eram novos, casaram muito novos e tudo. E ela me contando, né, que o casamento dela era tranquilo, super bem, só que foi caindo na rotina, né? Foi, entre aspas, esfriando, né? E aí teve um dia, ela trabalhava com um rapaz solteiro, e um rapaz muito educado, muito inteligente, e eles começaram a almoçar juntos, começaram a ficar mais tempo, conversar mais tempo. E um dia ela se percebeu totalmente encantada com aquele rapaz, né? Ela, como uma mulher cristã, ela percebeu a armadilha aí, né? Ela falando comigo que o rapaz não era super educado com ela, do mesmo jeito que ele era educado com as outras pessoas, entendeu? Não tinha nada de especial em relação a isso. Só que ela se percebeu encantada com ele. E quando ela percebeu isso, que ela começou a perceber que o pecado estava ali batendo a porta, né? O que ela ia fazer? E ela começou a orar. Dizendo que Deus falou com ela assim, que o pecado era uma escolha, que ela estava ali, né, entre dois caminhos, ela podia escolher entre pecar ou não, o pecado do adultério ou não, né? E ela falou, eu escolho não pecar, eu escolho fortalecer o meu casamento, eu escolho, como diz? Investir no meu marido, investir no meu casamento e vou me afastar desse rapaz. Então ela começou a se afastar, ela começou a não almoçar mais junto, começou a ter um certo distanciamento para poder lidar com as emoções dela. E começou a pegar essas emoções e investir no casamento dela. Então, assim, começou a falar mais eu te amo pro marido dela, começou a criar, né, coisas para eles ficarem mais juntos, assistirem um filme, saírem um pouquinho, essas coisas todas. E eu achei isso muito interessante, ela contando, porque assim, ela esteve ali na beira, né, para poder se envolver com uma outra pessoa, para poder pecar, né, se envolver num pecado de adultério, mas ela escolheu não fazer. E eu fiquei pensando sobre isso, né? É uma coisa que eu trouxe para minha vida e eu gostaria de compartilhar com vocês. Que pecar ou não pecar acaba se tornando uma escolha, né? E que se a gente deixar, o pecado domina a gente. Só que nós somos mais fortes. E aí eu te pergunto hoje para a sua reflexão, eu quero que você reflita sobre isso. Quem te domina no momento? É você que domina o seu pecado ou é o seu pecado que te domina? Quem que está regendo a sua vida no momento? É você embaixo da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, da vontade de Deus, ou é o pecado que tem regido a sua vida? O pecado que te fala, vai por ali, tem vontade disso, então vai por ali, tem vontade daquilo, segue esse caminho, né? E a gente sabe que tudo na nossa vida tem consequências, sejam boas ou sejam ruins, né? Tudo tem consequência. E
E o pecado não vai ser diferente, né? O pecado vai ter consequências, sim. Então eu gostaria que você refletisse sobre isso. Quem domina a sua vida no momento? Você que domina embaixo da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, ou o pecado que tem dominado o seu caminho? Tem ditado para onde você vai? Bom, fique em paz, e essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Fique em paz. Paz do Senhor.